Real Madrid pode desembolsar 50 milhões de euros, cerca de 310 milhões de reais, por Wesley. Jornal espanhol rasga elogios ao lateral direito do Mengão. Preocupação dupla. Arrascaeta e De La Cruz são cortados da seleção uruguaia. Danilo troca folga por atividades no Ninho, visando estreia do Campeonato Brasileiro. Essas e outras, a partir de agora, no seu canal Rafa Melo. Cola esse dedo no like, ajude muito o nosso canal. Continue aí compartilhando os nossos conteúdos. Se você ainda não é inscrito, aqui embaixo tem um botão. É muito importante a sua inscrição para o crescimento do nosso canal. Não se esqueça sempre de ativar o sininho para receber todos os nossos vídeos. Rafa Melo 81 nossa gente, vem comigo, assiste até o final, não pule esse que é uma parte, porque ó, tem muita informação do rubro-negro mais querido do Brasil e do mundo. Um excelente domingo para você e para toda a sua família. Dia 23 de março, os meus parabéns para quem está fazendo aniversário no dia de hoje. Parabéns também para todos os aniversariantes do mês de março. Bom, bora trazer aqui as informações do Flamengo, porque ontem à noite todo mundo preocupado com a informação do corte duplo. Arrascaeta e De La Cruz da seleção uruguaia. Ambos foram cortados. E aí, o que acontece? Muita gente começou a falar, o Arrascaeta já era certo, né? Ser cortado, chegou a ser substituído no final do primeiro tempo da derrota para a Argentina, mas o De La Cruz, que entrou no lugar do Arrascaeta, o que aconteceu com ele? Ele se lesionou no treino, aconteceu algum desgaste, e aí a gente correu atrás da informação. O técnico do Uruguai resolveu cortar o De La Cruz para preservá-lo, porque o De La Cruz ele vem atuando pelo Flamengo e pela seleção uruguaia, quase que sem descanso, né? Ele teve aí 3 jogos em 9 dias. E o jogo do Uruguai agora contra a Bolívia é na altitude, e aí, para preservá-lo, o técnico resolveu cortá-lo. São 4.000 metros de altitude. Rapaz, pensa que é brincadeira? Então tá aí, o Uruguai vai enfrentar a Bolívia a 4.000 metros de altitude, e aí a ideia foi preservar o atleta do desgaste físico na altitude, né, de pouco mais de 4.000 metros de altitude. O Uruguai caiu de produção no segundo tempo, né, no jogo contra a Argentina, e eu vi que o De La Cruz estava meio cansado, meio pregado, e aí ele não estava acostumado com esse ritmo, né, alucinado, com esse ritmo intenso do calendário aqui do futebol, né. E aí o Uruguai é o 4º colocado das eliminatórias com 20 pontos e vai visitar aí a 7ª colocada Bolívia, que tem 13 pontos. Esse jogo vai acontecer na terça-feira, a 4.150 metros acima do nível do mar. Então, Arrascaeta, que já era certo ser cortado, né, porque apresentou aí dores no final do primeiro tempo, foi substituído pelo De La Cruz, que entrou no lugar dele, e o De La Cruz preservado, podemos dizer assim, do desgaste físico da altitude. Bom, melhor para o Flamengo, eles retornam ao Rio de Janeiro, vão descansar, né, e aí amanhã, na reapresentação do elenco, o Arrasca vai lá fazer os seus exames para ver se está tudo certinho, e o De La Cruz, como foi preservado, tá legal, vai ter um período ainda de descanso até a estreia do Mengão no Campeonato Brasileiro contra o Internacional. Quem também está se preparando para a estreia no Brasileiro contra o Inter no Maracanã é o zagueiro Danilo, né? Você ouve pouco falar do Danilo. O Danilo ele tem trocado a folga pelo treino, né? Isso aconteceu nos últimos dias. O lateral foi ao Ninho e deu continuidade ao tratamento. Ele foi diagnosticado com uma lesão grau 1 na posterior da coxa direita. O problema o tirou da semifinal contra o Vasco e das finais contra o Fluminense, dos jogos da seleção contra a Colômbia e
a Argentina na próxima terça-feira. Danilo foi ao ninho sexta, Danilo foi ao ninho sábado, mesmo quando a programação do elenco previa dias de folga. Sábado e domingo, né? Domingo também é um dia de descanso. O elenco vai se reapresentar amanhã. Os jogadores receberam folga aí de 3 dias. E o lateral chegou a publicar um vídeo nas redes sociais fazendo a atividade na academia. E a tendência, né, o Danilo voltar forte para a estreia do Campeonato Brasileiro contra o Internacional de Porto Alegre no Maracanã. Então a gente torce aí para que a gente tenha, não só o Danilo, mas todos os jogadores aí à disposição. Jogadores na medida do possível. O Pedro tá voltando ainda, o Matias Vinha vai demorar um pouquinho para voltar, mas desses jogadores aí, o Bruno Henrique, o Danilo, o Everton Cebolinha, o Michael, o Gerson, né, que teve um problema na seleção brasileira, foi cortado, o Arrascaeta, o De La Cruz, o time todo à disposição contra o Internacional, porque o Flamengo já colocou o Campeonato Brasileiro como prioridade. Então não pode dar mole, tem que ter aí todo mundo, né, em campo. Felipe Luiz tá fazendo o seu trabalho aí maravilhoso para a gente conquistar esse Brasileirão. Bom, falando sobre mercado da bola, tem informação aqui sobre o interesse do Real Madrid no Wesley do Flamengo. E agora o interesse ele fica mais vivo, né? Porque o Wesley estreou com a camisa da seleção brasileira, com a amarelinha. Para mim, joga 10 vezes mais do que o Wanderson. Acho que o Dorival Júnior, se ele quiser ter problema para a vida dele, ele continua com o Wanderson e deixa o Wesley no banco. Agora, se ele quiser uma solução, ele coloca o Wanderson no banco e o Wesley vira titular por mérito, merecimento, e aí é menos uma dor de cabeça que ele terá ali naquela posição. Agora, tudo isso vai depender. O próximo adversário é a Argentina. O jogo é na Argentina, casca grossa. A Argentina ganhou o Uruguai no Uruguai. Então, já está classificada para a Copa do Mundo. É líder, está disparada na frente. Então, vamos ver o que vai acontecer. E aí, todo mundo, obviamente, observa os jogos da seleção brasileira. A seleção brasileira é visibilidade, vai para o mundo inteiro. E aí todo mundo já se ligou que quando o Wesley entrou na direita, mudou o jogo. Ajudou o Brasil a vencer aí contra a Colômbia. E aí o técnico Carlo Ancelotti, do Real Madrid, ele tem problemas nessa posição, que é a posição do Wesley. Ele vem improvisando no Real o Lucas Vázquez e o Federico Valverde, né? Ali naquele setor ali, eles atuam improvisados na lateral direita. Por isso o Real Madrid voltou as suas atenções ao mercado para essa posição e o Wesley é um dos principais nomes ventilados lá na equipe merengue, considerado um dos melhores laterais do Brasil na atualidade. Ele fez aí a sua estreia na seleção. E aí, o que acontece? Esses clubes da Europa, gente, eles têm alguns membros, alguns profissionais de scout, o Real Madrid, o City, o Bayern de Munique, o Barcelona, enfim, vários clubes. E aí, isso aí é normal, tá? Eles fazem um levantamento. Qual é o melhor meia lá do Brasil? Ah, é fulano de tal. Qual é o melhor ponta direita? Fulano. O melhor ponta esquerda? Qual o melhor lateral direito do futebol brasileiro da atualidade? Aí chega para ele todas as informações. Tá lá o Wesley, 21 anos, Flamengo, estreou na seleção, é isso aí. E aí eles levantam os dados, a ficha técnica, e aí esse jogador, ele se torna o alvo número 1, né? Ou a prioridade da grande equipe europeia. E o Real Madrid já tem a noção de que o Wesley recebeu sondagens / propostas de vários gigantes da Europa. O primeiro foi o Barcelona, que é o maior rival do Real Madrid. O primeiro, quando eu digo, é lá atrás, antes do Wesley arrebentar. Quando o Wesley estava começando a engatinhar nos profissionais. E aí, depois disso, já teve Liverpool, Milan, Atalanta, City, agora Real Madrid. E aí, para o Real Madrid não perder ou a concorrência não aumentar, eles vão se mexer. E eles sabem que o Flamengo já praticamente adota um discurso de que o Wesley será vendido após o Super Mundial de Clubes. E aí tudo isso é visibilidade, né? O próprio Super Mundial, os jogos das eliminatórias da Copa do Mundo até lá. Bom, o camisa 43 foi muito elogiado
pela crítica esportiva na Europa. O jornal Marca, um dos maiores da Espanha, chamou o Wesley de fator decisivo para a vitória da seleção brasileira, comandada por Dorival Júnior sobre a Colômbia. Carlo Ancelotti vem sondando o mercado atrás de jovens talentos para lapidá-los e tê-los à disposição no momento em que os principais jogadores começarem a alcançar idades mais avançadas. E aí, a gente fez um levantamento aqui de preço, de valor, de quanto que o Real pode pagar, de quanto que o Real vai pagar, de quanto que o Real deve pagar, o que é barato para o Real Madrid, né? E aí, recentemente, o Real Madrid sondou o zagueiro Dean Huijsen, de 19 anos, do Bournemouth, da Inglaterra. O Huijsen, né, é um jovem defensor que a equipe inglesa, o Bournemouth, recusou 50 milhões de euros, a proposta feita pelo Real Madrid, pelo Florentino Pérez. Ou seja, 50 milhões de euros. Jogador de 19 anos, do Bournemouth da Inglaterra, zagueiro. Aí tem aqui o Ethan Nwaneri, né? Também é outra joia que está no radar do Real Madrid, o atacante de apenas 17 anos, vem fazendo boas partidas pelo Arsenal e chamou a atenção do Ancelotti. Em conversas recentes, o Arsenal estipulou o valor de 54 milhões de euros para vender o jovem atacante. E aí, se o Flamengo se basear nos recentes interesses do Real Madrid atrás de jovens talentos, e o Wesley, além de ser jovem, além de ser um talento, é uma realidade. Estamos falando de um menino que é lateral titular do Flamengo, o maior clube do país, e titular da seleção brasileira. Se o Dorival Júnior acha que não, só ele. Mas mais de 50 milhões, 100 milhões, 200 milhões acham que o Wesley merece ser titular. E aí, se o Flamengo colocar esse valor lá em cima, o Real Madrid pode pagar 50 milhões de euros. Porque para o Real Madrid isso aí é tranquilo, tá, gente? E aí, se o Flamengo fosse basear nos interesses recentes da equipe merengue, essa proposta pode chegar aos 50 milhões de euros. O Flamengo já estipulou que só começa a conversar a partir de 35 milhões de euros. Olha, quem paga 35 chega a 50 mole, ainda mais um clube que é endinheirado como o Real Madrid. Nós estamos falando, gente, convertendo para o real, 50 milhões de euros, 310 milhões de reais, tá? Seria aí 2 Vinícius Júnior, que o Vinícius Júnior foi vendido pela metade desse valor, de 310 milhões de reais. Seria a maior venda da história do Flamengo, a maior venda de um lateral do Brasil, uma das maiores vendas do futebol brasileiro, esse menino Wesley, que tem um futuro brilhante pela frente. Eu gosto muito do Wesley. 117 jogos pela equipe profissional do Flamengo, 3 gols, 4 assistências, está voando, intocável ali na posição titular absoluto. E aí, gente, o que vocês acharam aí desse interesse do Real Madrid? É um interesse real, do Real, e o Flamengo vai ter dificuldade de segurar aí o Wesley. Imagina como é que fica a cabeça do garoto se de fato chegar uma proposta do Real Madrid, o todo-poderoso Real Madrid, de 50 milhões de euros, 310 milhões de reais, uma proposta que vai ser boa para o Flamengo, para o jogador. Como é que fica a cabeça do Wesley? Com a possibilidade de atuar com o Vinícius Júnior, com o Rodrigo, com o Mbappé, um time que briga por todos os títulos da temporada, Champions League, La Liga, enfim. E aí, a possibilidade também de visibilidade, de brigar para ser o melhor do mundo, uma posição escassa no futebol, né? Não existe mais lateral direito, a gente não ouve falar, 2 ou 3 no máximo no mundo, né? Então, quer dizer, tem tudo aí para arrebentar e, na minha opinião, o Real Madrid seria a escolha mais correta para o Wesley. Tem gente que pensa de outra forma, tem gente que acha outros clubes mais interessantes para o Wesley. Eu acho que no Real Madrid ele seria muito feliz. Mas daqui a uns 2 anos, a minha vontade é essa, que ele fique mais 2 anos no Flamengo aí, conquistando tudo. Bom, eu volto ainda hoje com novidades do rubro-negro mais querido do Brasil e do mundo. Se você chegou até aqui, é muito importante o seu like, seu joinha, ajuda demais os nossos vídeos
ajuda demais o nosso canal. Excelente domingo pra você, grande abraço, bate no peito e diz: isso aqui é Flamengo, valeu!